A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 7, 8 e 9 do segundo livro das Crônicas. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto sobre a terra e o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor, e ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e os sacerdotes estavam em seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para ele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha de pé. E Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os homens os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podia caber os holocaustos e as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres de coração e contentes por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, e a Salomão, e a Israel, e a seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desconverter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estejam fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo quanto eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, eu também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da terra que vos dei, a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tomarei em provérbio e motejo entre os povos desta casa. Agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram ao Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso que trouxe sobre eles todo este mal. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 8. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou a cidade de Irã, que lhe tinha dado, e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades armazéns em Ramate. Edificou também Bet-Horon, e de cima e de debaixo das cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também Abalate e todas as cidades e armazéns que Salomão tinha de todas as cidades para carros e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio.
Quanto a todo o povo que restou dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus e os que não eram de Israel, a seus filhos, e restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a estes fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes, seus carros e seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares dos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas fixas, 3 vezes ao ano, a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. A festa das semanas também é a festa de Pentecostes, tá? Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs turnos dos sacerdotes e nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos seus sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos de cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas em coisa alguma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até acabar. Assim concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por intermédio dos seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Agora o capítulo 9, o emblemático capítulo ali da rainha de Sabá. Tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto tinha em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida na sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra a teu respeito que ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que falava, até que enfim vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, que sobrepujas a fama que eu vi. Felizes são os seus homens, felizes são os teus servos que estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, que nunca houve especiarias tais como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira e sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, os quais nunca antes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e se foi para a sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia, os governadores dessa mesma terra, traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido, e mandou pesar cada pavês.
Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado, e ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, em cada extremo deles. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças que se serviam o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as casas do bosque do Líbano. A prata, nos dias de Salomão, não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios e ia a Tarsis, e com os servos de Irão, de 3 em 3 anos, voltavam um navio de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, bujos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuraram ir ter com ele para ouvir a sua sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano, tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros que distribuíam as cidades para os carros junto do rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até o limite do Egito. Fez o rei em Jerusalém que houvesse prata com pedras e cedros em abundância, com os sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto mais aos atos de Salomão, tanto os seus primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o siloíta, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na casa de Davi e seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aí, narrando mais uma vez, os eventos do reino de Salomão. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.